Quando lidamos com algum incômodo, a nossa reação natural é procurar eliminar o incômodo. Por exemplo, se alguma coisa está suja, lavamos, resolvemos o incômodo. Se há muito barulho, fechamos a janela e procuramos deixar o incômodo do lado de fora. Se há uma praga, telefonamos para o exterminador, não é? Há agências especializadas em exterminar pragas, vários tipos diferentes. E quando o incômodo são pessoas, fica um bocadinho mais complicado. Fica um bocadinho mais difícil porque eliminar pessoas já não é tão simples assim. Se calhar, se nós formos 100% sinceros, teremos que reconhecer que de vez em quando queríamos fazer como dois discípulos de Jesus, quando passaram por Samaria, os irmãos devem se lembrar. Jesus queria entrar numa aldeia de samaritanos e os samaritanos recusaram. Tornaram-se um incômodo. E João e Tiago tomaram uma decisão precipitada, chegaram ao pé de Jesus e disseram: Senhor, vamos orar para que venha fogo do céu e os elimine a todos, vamos resolver o problema. E Jesus disse: não é bem assim que as coisas se processam. Jesus repreende os seus discípulos pela falta de tolerância e chama a atenção que não é assim que podemos reagir sempre. Um pouco mais à frente na viagem, ainda por Samaria, Jesus vai então contar uma parábola que nós até conhecemos, até às vezes passamos por ela, e a sua interpretação é rápida no que diz respeito a uma das suas lições. Mas talvez seja interessante olharmos novamente para ela e percebemos que há mais do que uma lição nesta pequena parábola. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 6. São apenas 4 pequenos versículos. Lucas, capítulo 13, verso 6. Diz assim o texto da palavra de Deus, Lucas 13, 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta! Para que ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Curta a parábola. À partida nós passamos por este texto tão depressa, porque estes versículos se leem em poucos segundos, que nem paramos 2 vezes para prestar atenção nele. Mas vamos olhar com um bocadinho mais de calma. Talvez esta parábola tenha alguma coisa importante para as nossas vidas e para o nosso dia-a-dia. Vamos olhar para os personagens ou para as partes específicas desta parábola. Começa dizendo que um homem tinha uma figueira. Uma figueira. Mas é curioso, diz o pormenor aí, que era uma figueira plantada num figueiral. A figueira estava plantada numa vinha. E é muito curioso este pequeno pormenor, irmãos. Os judeus tinham o hábito de ter tanto figueiras quanto vinhas. E não era totalmente estranho que uma figueira fosse plantada na vinha. A vinha não é uma produção que não necessita propriamente de muita terra. Tirando o ponto de onde ela nasce, depois as suas varas se estendem normalmente pelo ar, são suportadas em lugares altos, de maneira que deixa algum espaço em termos de chão. E, portanto, não era de todo estranho que o terreno fosse aproveitado para que se plantassem figueiras. Mas há aqui algo diferente, há algo marcado. A vinha era utilizada no Antigo Testamento como símbolo do povo de Israel. A figueira é uma planta diferente, claramente diferente. Ninguém vai confundir uma figueira com uma vinha. Não há absolutamente possibilidade disto acontecer. Ora, esta figueira chama-nos a atenção para situações, para empreendimentos, para pessoas
diferentes do meio aonde estão. De vez em quando nós topamos na nossa vida, encontramos com figueiras plantadas em vinhas. Por vezes pode ser que sejamos nós a figueira plantada na vinha e destoamos do ambiente que está à nossa volta. Por vezes são outros que estão perto de nós e nós olhamos para eles e nos parecem estranhos, como figueiras plantadas em vinhas. Mas esta figueira tinha um outro problema. Era uma figueira estéril, era uma figueira que não produzia fruto. O texto diz que veio-se buscar nela fruto e não se achou. Ora, as figueiras no tempo de Jesus passavam por um processo de alguns anos antes de produzir. Normalmente uma figueira precisava de aproximadamente 3 anos antes de começar a dar fruto. No 4º ano ela começava a frutificar, mas os frutos dos 3 anos seguintes, o 4º, o 5º e o 6º, eram considerados frutos impuros, impróprios para se comerem. Comer o fruto da figueira no 4º ano, no 5º ano, no 6º ano, normalmente era um fruto sem sabor, era um fruto desagradável, era um fruto amargo que não era utilizado, simplesmente se tirava e deitava fora, esperava-se o 7º ano, quando finalmente ia haver um fruto digno de ser utilizado. O fruto do 7º ano normalmente era colhido e por aqueles que eram judeus cuidadosos, ele era separado para ser apresentado a Deus em sacrifício. Porque o primeiro fruto, digno de ser comido, devia ser entregue ao Senhor. Era um princípio que vinha da lei de Deus. Ora, o texto bíblico diz que o homem reclama e diz que há 3 anos vinha buscar fruto. Ora, ele não viria nos primeiros 3 anos, não viria nos segundos 3 anos. Isso quer dizer que no 7º ano ele começou a ir procurar fruto. Não achou no 7º, não achou no 8º, não achou no 9º. 9 anos à espera de fruto que não aparecia. Esta figueira, irmãos, realmente parece-nos um bocado incômoda. Ela é um estorvo, está ocupando espaço. Passaram-se anos e anos e ela ainda não produziu. Depois de 9 anos de paciência e de cuidado, ela ainda não dá fruto. Além de ser uma figueira na vinha, ou seja, chama a atenção porque ela destoa, é diferente. Ela não produz algo que justifique a sua presença. E então encontramos o dono da terra. Era um homem que era dono daquela terra. Ele não era um agricultor, ele era o dono da terra. Ele não suja as mãos, não precisa fazê-lo. Ele contrata pessoas para fazerem o trabalho. A sua função é apenas pagar para que alguém trate a terra e ir buscar os frutos. A sua preocupação é ver os resultados. A sua avaliação é um bocadinho distante, porque na verdade ele não passa o dia a dia junto das plantas. Ele não está lá todos os dias para ver a figueira. De vez em quando, entre as suas muitas terras, ele passa por ali e lembra-se, há aqui uma figueira que ainda não deu fruto. E ele chega lá, ainda não é este ano. Mas não há uma convivência constante. Ele chega, olha para ela, avalia e toma uma decisão rápida. Veja o texto, irmãos. Ele diz, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta. Ponto final. Corta. Está a ocupar espaço inutilmente. A solução dele para este incômodo, para esta árvore estranha, num ambiente fora do habitual e que não produz fruto, é muito simples. Corta e deita fora. Elimina, extermina, tira de uma vez, acaba com ela. É solucionar os problemas pelo método da amputação. Complicou? Cortou. É livrar-se do transgressor junto com a transgressão. Nós nem sequer podemos condenar o dono da terra. Afinal de contas, ele tinha outras plantas pelas quais tomar conta. Afinal de contas, nem foi ele que plantou aquela figueira. Afinal de contas, ele está à espera de obter um resultado. Afinal de contas, ele aguardou 9 anos. Quantos anos nós teríamos condições de aguardar? Bem, os irmãos me perdoem fazer uma avaliação superficial da vossa capacidade como agricultores. Talvez haja aqui irmãos que tenham capacidade para esperar muitos anos. Eu julgo por mim, a minha capacidade de agricultor anda assim mais ou menos para o lado das alfaces. É rápido e rasteiro, não dá muito trabalho e produz depressa. Tudo o que passa disso é complicado.
tentei ser agricultor. Dentre as minhas experiências na África, eu plantei arroz, plantei amendoim, plantei batata doce, plantei milho. Foi uma experiência desastrosa, irmãos. Não tenho jeito nenhum para a agricultura. Além de dar cabo das mãos e das costas, nunca consegui ter grandes colheitas. Mas este homem esperou 9 anos. Talvez ele até fosse justificado na sua decisão. Corta, elimina, vamos acabar com este problema de uma vez. Então encontramos o último personagem da história. É o vinhateiro, é o agricultor, é o homem que cuida da terra, é o homem que está ali todos os dias. Este é o homem que põe a mão na massa, este é o homem que suja os dedos. Este é o homem que de vez em quando leva com um galho na vista, não é, irmão? E fica ali um bocado atrapalhado. Este é o homem que está ali todos os dias a acompanhar as plantas. Foi ele que plantou esta figueira. Foi ele que a acompanhou. Foi ele provavelmente que tratou dela, que cortou alguns ramos que estavam inúteis, que andou também à espera de que ela frutificasse. É ele que tem acompanhado. E no texto sagrado é ele que dá a última palavra. O Senhor, dono da terra, confia no seu julgamento, confia na sua experiência, sabe que ele percebe da necessidade da frutificação, mas também sabe que ele tem sido quem tem tido o trabalho mais pesado. E o que é que ele diz? Qual é a sua proposta? Olha, irmão, para o texto outra vez e veja o que ele diz. Verso 8. Respondendo, ele disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, se não depois me mandas cortá-la. Ele pede mais um ano. Eu não sei quem tem dívidas ou quem está à espera de uma resposta rápida. Se alguém dissesse, dá-me mais um ano. Oh, amigo, espera aí, vamos lá. Mais uma semana, vai que não vai. Mais um mês, a gente pode negociar. Mais um trimestre, é complicado. Mais um ano, então isto é assim. Se fala 100 anos, como quem está a falar assim em tostões. Ele pede mais um ano. Sabe, irmãos, este homem se percebe que há certas coisas que não se podem apressar. E é muito interessante. Quando nós olhamos para as parábolas de Jesus a respeito do reino de Deus e vemos que o número significativo delas tem a ver com agricultura. Os irmãos lembram-se assim rapidamente, além desta, a parábola do semeador, a parábola daquele que semeou a boa semente e depois veio outro que semeou a semente má. Enfim, são muitas histórias de Jesus referentes ao reino que têm a ver com agricultura. Talvez, creio eu, o Senhor esteja querendo nos ensinar com isto que no mundo espiritual também há que ter paciência e esperar, porque as coisas não acontecem de um momento para o outro. Ele pede mais um ano. Ele diz, temos que esperar um pouco mais, meu Senhor. Eu sei que ela já tem 9 anos, mas vamos esperar mais um ano. Vamos lhe dar mais um ciclo de vida para que ela possa dar o resultado. Mas, relendo esta parábola e procurando estudá-la um pouco melhor, eu descobri, irmãos, já está aí há muito tempo, um pormenor que eu não tinha prestado atenção antes. E que talvez porque eu não entendo muito de agricultura, não me disse nada, mas depois de olhar novamente para o texto, eu disse, eu preciso perceber o que é isto. Que proposta este homem faz? Porque ele não diz só, vamos esperar um ano, não é? Deixamos ela aí e vamos ver o que é que acontece. Ele diz assim, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Este homem não pede só tempo para a figueira, ele pede tempo para o trabalho, para que ele possa colocar ali estrume. Quando eu li isto e comecei a prestar atenção, disse, mas espera aí, será que isto é assim tão simples assim? Ele está falando sobre um processo, irmãos, que na técnica de agricultura chama-se compostagem. Aqueles que trabalham com agricultura sabem que o estrume é um excelente adubo, é um bom fertilizante, mas não o fresco, porque o fresco é muito ácido. Ele tem muito azoto e tem muitas sementes que poderão frutificar e estragar a terra. É preciso que este fertilizante natural seja trabalhado e isto demora um bocadinho. É preciso juntá-lo neste processo que se chama compostagem com palhas e folhas.
colocá-lo num sítio onde aquilo tudo possa se misturar e esperar para que as reações químicas possam diminuir a quantidade de azoto solto, possam eliminar os micro-organismos, as sementes que ainda poderiam brotar, produzindo um produto que realmente vai ser muito útil para adubar aquela terra. O processo implica em cerca de 3 a 4 meses de trabalho. Não é coisa rápida. Não é propriamente um trabalho nem fácil, nem limpo e nem perfumado. Mas resulta em uma mistura que realmente é extremamente útil para a terra. Aumenta o conteúdo de matéria orgânica, aumenta os nutrientes disponíveis para a planta, melhora a estrutura do solo, aumenta a sua capacidade de reter a água e o número de micro-organismos que vão ser úteis para a fertilidade. O viticultor sabe que este processo dá muito trabalho. Ele sabe que a proposta que ele está fazendo implica em cansaço, em atividade, não é uma coisa muito agradável, mas ele também sabe que é o melhor para a figueira e está disposto a dar a ela mais esta oportunidade para frutificar. E o irmão deve estar dizendo: pastor, sinceramente, no culto de domingo à noite, a gente faz um esforço de vir aqui, chega aqui e ouve o pastor falando sobre compostagem, realmente não havia mais nada para trazer. Olhe de novo para esta parábola, irmãos. Esta parábola nos ensina, entre outras coisas, algo muito importante para as nossas vidas. O nosso Deus é um Deus que age, mas Ele também, na sua misericórdia e na sua graça, é um Deus que espera. É um Deus que tem paciência. E esta espera é uma parte essencial da graça de Deus. Diz a Bíblia que é a razão pela qual nós não somos consumidos. Quantas vezes, olhando para nós e vendo-nos a todos como figueiras um bocado estranhas na vinha, não apeteceria simplesmente dizer: corta, deita fora. Isto está aqui fora do sítio, não está a produzir como devia. Isto é uma planta aberrante que está ocupando espaço. Mas o Senhor mostrou a sua graça e teve paciência para conosco. E na sua misericórdia Ele fez tudo aquilo que era necessário ser feito para que nós pudéssemos esperar um pouco mais. E nesse tempo de espera em que a sua graça trabalhou nas nossas vidas, chegássemos ao dia em que pudéssemos finalmente frutificar, porque era isso que Ele queria ver acontecendo nas nossas vidas. Cada um de nós, se olhar para si mesmo, se olharmos para o trajeto da nossa vida, quem será que pode aqui levantar-se e dizer: não, nunca foi preciso Deus esperar por mim. Ele nunca teve que ter paciência no meu caso. Eu sempre respondi prontamente a tudo aquilo que Deus quis. Se algum irmão tiver esta ousadia, eu ficaria surpreendido. Mas acho que todos nós vamos ter que reconhecer que conosco tem sido assim. Não uma vez, mas talvez muitas. Esta parábola nos diz, irmãos, que nesta misericórdia do Senhor, quando outras pessoas talvez tenham tido o desejo ou a vontade de dizer: corta, arranca, o Senhor disse: não, espera mais um pouco. Ainda há coisas para eu trabalhar nesta vida, ainda há coisas para escavar nesta vida, e apesar de que o processo pode demorar um pouco e ser doloroso, esta vida ainda vai frutificar. Mas eu creio, irmãos, que esta parábola também nos ensina que se o nosso Deus é um Deus que tem tido esta graça e esta misericórdia para conosco, Ele também nos chama para, como seus filhos, mostrarmos a mesma graça e a mesma misericórdia. De vez em quando nas nossas vidas aparecem situações, pessoas, a quem apetece-nos dizer: corta, arranca, deita fora, vamos tirar do caminho, está só atrapalhando, não está aqui a fazer nada. Mas esta parábola nos ensina que possivelmente é preciso olhar novamente para esta situação e, na graça e na misericórdia de Deus, esperar um pouco mais. Mas não apenas esperar. Pedir ao Senhor a capacidade de fazermos aquilo que é necessário para que esta vida, que pode parecer inicialmente um estorvo, possa frutificar e dar o resultado que o Senhor espera. Quando nos vier à mente que
talvez o trabalho necessário para que esta situação se resolva é muito grande. Isto vai dar muito trabalho. O vinheteiro, antes de responder, podia ter pensado, para eu poder fazer todo este processo e tratar desta... Isto vai dar muito trabalho, esta figueira vai dar muito... Será que vale a pena? Mas ele estava disposto a fazê-lo. Vamos esperar mais um ano. Deixe-me trabalhar mais 6 meses com ela. Eu sei que eu vou ter trabalho, mas isto vai ser diferente. Vamos dar mais uma oportunidade. Quando nos vier à mente que é trabalho demais, vamos nos lembrar que foi isso que o Senhor fez connosco. E vamos nos lembrar que nas nossas vidas é isso que nós gostaríamos que acontecesse. Ou seja, que tivessem a paciência para continuar trabalhando connosco. Lembre-se, meu irmão, tolerância e compostagem. Afinal, tem muito a ver uma com a outra. E que o Senhor traga aos nossos corações a graça, a recordação da sua misericórdia para connosco. E na recordação desta misericórdia de Deus, nós possamos ser levados também a ter vidas misericordiosas. Porque como filhos do Pai, nós somos chamados a dar o mesmo exemplo e a viver da mesma maneira. Criados à imagem e semelhança de Deus, vivendo e mostrando esta imagem e semelhança também em atitudes de graça e de misericórdia. Que o Senhor confirme as suas palavras nos nossos corações. Tudo isto, irmãos, para que nós possamos realmente e de fato viver na paz do Senhor e ter os nossos corações na paz de Deus. Por vezes podemos estar a viver este momento em que o Senhor está a trabalhar com as nossas vidas para poder fazer de nós aquilo que Ele sabe que é o melhor, para que nós possamos nas nossas vidas, depois deste trabalho que Ele vai fazer em nós, dar o fruto que Ele deseja. Se o teu coração estiver em paz,